Olá, tudo bem? Vamos hoje então falar das diferenças entre leilão judicial, leilão extrajudicial e um outro produto que eu vou comentar com vocês depois mais detalhadamente, que é a venda direta. Então vamos lá. O que é o leilão judicial? O leilão judicial ele é oriundo de um procedimento judicial. Então teve um processo, o devedor ficou realmente devendo e não pagou, e este imóvel vai a leilão por uma ordem judicial para que o produto dessa arrematação pague as despesas, né, a dívida que está acompanhando esse imóvel. Então ele sempre é objeto de um processo judicial. E esse processo deve ser analisado para você ver os prós e os contras na hora de você arrematar esse imóvel. O leilão extrajudicial, ele já é um pouco diferente. Então, tem uma dívida, muito provavelmente, e na grande maioria das vezes, são dívidas de alienação fiduciária. São dívidas normalmente com instituições financeiras, onde este imóvel foi financiado ou dado em garantia e o devedor não conseguiu honrar as prestações. Então tem um procedimento, ele é constituído em mora através de uma notificação e se ele não vier efetuar o pagamento, este imóvel deverá ser levado a leilão. Então ele é levado a normalmente duas praças. A primeira praça, onde ele vai ser oferecido pelo valor de avaliação, porque todo o imóvel levado a leilão ele deve ser avaliado, e se ele não for arrematado nesta primeira praça, ele vai para uma segunda praça, uma outra data de leilão, onde ele pode ser arrematado por até 50% do valor da dívida. Em alguns casos mais e outros casos menos, mas isso no leilão judicial. No leilão extrajudicial, ele vai ser arrematado por 50% do valor da dívida. E o que acontece se ele não for arrematado nem na primeira, nem na segunda praça? Ele vai para a venda direta, ou seja, a partir da consolidação do imóvel pela instituição financeira, uma vez que o imóvel não foi arrematado, eles podem vender diretamente. Então vocês podem observar, através de buscas no Google, que tem muita venda direta, especialmente da Caixa. São bons negócios, porque o imóvel já está consolidado e ele vai à praça, já mas através de uma venda direta, onde você entra no site e você pode fazer as suas ofertas, sempre respeitando o valor mínimo. Então, em todos os casos, você deve analisar se o leilão ele está sendo objeto de um processo judicial, extrajudicial ou de uma venda direta. Todos os casos precisam ser analisados? Sim, todos os casos precisam ser analisados, porque você pode incorrer em qualquer nulidade antes desse imóvel ter sido levado a leilão, onde você não deve ter observado. Então eu vou dar um exemplo prático, inclusive de uma pergunta que eu respondi, que eu recebi e que eu vou responder agora aproveitando esse vídeo. Um investidor me perguntou através de mensagem que ele estava interessado em arrematar um imóvel, porém este imóvel judicial, leilão judicial, tinha hipoteca. E que a hipoteca deste imóvel era um valor bem alto, maior até do que o valor do imóvel. Então, o que você tem que analisar? Se você não for advogado, você precisa constituir um advogado para analisar esse processo. Nós temos que verificar se o credor hipotecário, aquele que hipotecou o imóvel antes dele ir a leilão e este imóvel está garantindo uma dívida dele, se esse credor foi intimado do leilão. Se ele não foi intimado, aí já temos uma nulidade. Então, esse leilão pode vir a ser anulado. Se ele foi intimado, você não tem com que se preocupar, porque foi respeitada a regra
para que ele tenha sido intimado, ou seja, avisado do leilão, e ele, se não se manifestou, lamentavelmente ele não tem mais direito, porque a dívida hipotecária, ela segue a pessoa, ela não vai seguir o imóvel, mas tem que ficar atento a essa observação. Precisa ver se o credor hipotecário foi intimado, tá bom? E a gente vai continuando a nossa jornada. Você já está pronto para arrematar? Vai tirar aquele dinheirinho lá da renda fixa, cuja Selic está indo para os céus, aumentando, e você lá achando que está ganhando dinheiro, mas não está. Experimenta. Se você não tem o dinheiro total, reúna-se com seus amigos, familiares. Vocês podem arrematar em conjunto e vender e fazer um bom lucro. Então, uma boa semana e até o próximo vídeo. Tchau!